Dando continuidade à aula de funções, hoje a gente vai ver o estudo do domínio. Certo? Olha só, como a gente viu na última aula, a função ela é definida pela sua lei de formação e pelo domínio. O domínio é muito importante em uma função. Então, tem duas situações que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos ver os exemplos aqui. Olha só. Olhem essa lei de formação aqui. Vamos pensar que as minhas funções dos exemplos, eu quero que a função vá de R em R, o mais amplo possível, certo? Será que essa função que eu coloquei, definida por essa lei de formação, ela tem como domínio todos os números reais? O que significa o domínio? Vamos relembrar. Domínio são os possíveis valores para o x, certo? Para a variável independente. Quando eu falo que o domínio são todos os números reais, eu estou dizendo que eu posso substituir qualquer número real no lugar do x, que eu vou conseguir fazer o cálculo e achar o y, achar o resultado desse x. Lembrem que para ser função, quando eu defino um domínio, para todo o valor de x tem que existir um y. Então, eu tenho que verificar bem certinho se o domínio dessa função são todos os reais. Porque se tiver algum número aqui no conjunto dos reais, que a hora que eu substituo no lugar do x vai dar problema, não vai dar para calcular, aquele x vai ficar sem par, vai ficar sem y, não vai se corresponder com um valor lá do contradomínio. Isso vai fazer com que não seja função, vai ir contra a definição de função. Então, verifiquem que na divisão, fração é uma divisão. Na divisão, a gente aprende desde sempre que não existe divisão por zero. Ou seja, numa fração, o denominador nunca pode ser zero. Logo, essa função não pode ter como domínio todos os números reais. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, x menos 3 não pode ser zero. Significa que o x tem que ser diferente de 3. O x não pode ser 3. Então, na verdade, o domínio dessa função são todos os números reais, tirando fora o 3, menos o 3, certo? Por que eu não posso deixar o domínio como sendo todos os reais? Porque se eu fizesse a correspondência, olha só, quando eu troco aqui por 3, vai dar 11 dividido por 0. Isso daqui não existe. Então, se eu pegar o número 3 aqui e tentar ligar com alguém, não vai existir. Não tem resposta. Não tem uma imagem. O 3 não tem imagem, certo? Se o 3 não tem resultado, olha só. Se o 3 não tem imagem, significa que vai sobrar um valor no domínio, tirando os outros, todos os outros vão ter resultado. Vai sobrar um valor no domínio sem correspondência. Então, quer dizer que essa fórmula não representa uma função. Se o domínio for todos os reais e a lei de formação for essa, vai sobrar o 3 no conjunto do domínio. Não pode. Daí não seria função. Então, para essa lei de formação, para essa fórmula representar uma função, o meu domínio necessariamente vai ter que ser todos os reais, tirando fora o 3. Então, essa fórmula representa uma função se o domínio for todos os números reais menos o 3, tirando fora o 3. Então, essa é a primeira situação que você tem que tomar cuidado, divisão. Toda vez que a lei de formação for uma fração, uma divisão, você tem que observar que o denominador não pode ser zero. O denominador é o cálculo dessa expressão aqui, ó, dessa sentença. Então, você tem que descobrir que valor que o x não pode assumir, certo? Segundo exemplo, vamos pegar uma situação de raiz de índice par. Vou pegar uma raiz quadrada. Olha só, o que a gente aprende? Que no conjunto dos reais,
A raiz de índice par, no caso aqui a raiz quadrada, a gente aprende que não existe raiz quadrada de valores negativos, não é mesmo? Então, toda essa expressão que está aqui dentro não pode ser negativa. Significa que ela tem que ser maior ou igual a zero. Zero pode, tá? Raiz quadrada de zero é zero. Então, a gente vai resolver isso daqui, ó. 2x menos 6 tem que ser maior ou igual que zero. Passo 6 para lá. Conclusão, x tem que ser maior ou igual que 3. Então, essa fórmula, essa lei de formação, será uma função se o domínio ficar restrito a essa condição. Então, o domínio não pode ser todos os números reais. Pensa comigo, se eu pegasse o menos 10 e jogasse aqui, ia ficar raiz de menos 26. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. A gente está aprendendo função real, certo? Então, a gente tem que verificar que valores que o x pode assumir. O x representa o conjunto do domínio. Sendo assim, o domínio dessa função seria, a gente pode escrever de dois jeitos. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que 3, ou na forma de intervalo, fechado no 3, certo? Para mais infinito. Ok? Então, recapitulando, essa fórmula vai representar uma função se o domínio tiver essa restrição, que x tem que ser maior ou igual a 3. Ou na forma de intervalo, fechado no 3, porque pode ser 3, dá zero, para mais infinito. Então, são duas situações que vocês têm que tomar cuidado. Quando a fórmula tem fração, ou seja, divisão, lembrem, não existe divisão por zero. Eu tenho que retirar os valores do x que aconteça a divisão por zero. Tenho que retirar todos esses valores do domínio, porque não vai existir resposta. E não existe raiz de índice par de valores negativos. Então, aqui eu tenho que verificar quem que o x pode assumir, que valores que o x pode assumir, para que esse cálculo aqui, ó, fique positivo ou zero, que daí a raiz vai existir. Então, são essas duas únicas situações que você tem que parar e olhar com cuidado, certo? Divisão e raiz de índice par. Vamos fazer agora um exemplo misturando tudo. Então, aqui para finalizar essa parte de estudo do domínio, temos dois exemplos que estão envolvendo aí raiz quadrada e divisão e quociente. Vamos começar pelo primeiro. Olha só, se esse valor aqui, ó, essa expressão está dentro de uma raiz quadrada, necessariamente ela vai ter que ser maior ou igual que zero. Se x menos 4 é o denominador da fração, necessariamente vai ter que ser diferente de zero. Então, vamos resolver cada um e depois montar uma única solução, né? A gente tem que determinar o domínio dessa função. Olha lá, x mais 1, que está dentro da raiz quadrada, tem que ser maior ou igual que zero. Conclusão, x tem que ser maior ou igual que menos 1. E, ao mesmo tempo, x menos 4 tem que ser diferente de zero, ou seja, x diferente de 4. Galera, esse x é o mesmo x que esse. Eu tenho que achar um domínio que satisfaça as duas condições. O que significa x maior ou igual que menos 1? Olha lá. Tenho o menos 1 aqui, fechado por causa do igual. Maior tá para direita. Só que o meu x não pode ser 4. Então, eu vou ter que, ó, se tá para direita, uma hora pegou o 4. Eu vou ter que vir aqui tirar o 4. Ele vai ficar aberto no 4. O 4 não pode. Conclusão, qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser o intervalo de menos 1 para mais infinito, tirando fora o 4. Não esqueçam de retirar o número 4. O segundo exemplo.
Olhem que a expressão de cima, nesse caso aqui, eu me preocupei com ela porque ela estava na raiz quadrada. Mas aqui, ó, que não tem raiz, eu nem olho para a expressão de cima. Em cima não tem problema se não tiver raiz ser negativo, ser zero, não tem problema nenhum. O problema é só raiz e denominador. Nesse caso, eu tenho uma raiz no denominador. Então, olha só. Você sabe que se isso está dentro da raiz quadrada, tem que ser maior ou igual que zero. Só que essa raiz está no denominador. Raiz quadrada de zero é zero e não existe divisão por zero. Então, a gente vai tirar essa igualdade. Agora, essa expressão aqui necessariamente tem que ser maior que zero, ela não pode mais ser zero. Ela não pode ser zero não por causa da raiz quadrada, mas porque ela está na divisão, ela está no denominador, ela está dividindo. Então, sendo assim, x menos 5 tem que ser maior que zero. Passo menos 5 para lá, x maior que 5 positivo. Conclusão, o domínio dessa função, 5 aberto, para mais infinito. Infinito é sempre aberto. Então, estudo do domínio, análise do domínio, restringir o domínio, né? Determinar o domínio é fazer toda essa análise, é verificar, olhar para a sua lei de formação e verificar se aquela fórmula existe para todo o valor real de x, certo? Quais são os dois únicos casos que não vão existir? Raiz de índice par, você tem que lembrar que o que está dentro, radicando, tem que ser zero ou positivo, nunca pode ser negativo. E divisão, quociente, fração, o denominador nunca pode ser zero, ok? E com isso a gente encerra a segunda parte de funções.